Fala agora sobre a operação no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aquela operação policial que agora está sendo acompanhada de perto pelo Ministério Público. A Polícia Civil também investiga as circunstâncias dessa ação. Tem novidades sobre esse assunto, a gente vai dar uma olhada agora na reportagem que está no UOL sobre a operação, que terminou com mortes em São Gonçalo. Teve 75 policiais do BOPE. A reportagem é da Lola Ferreira. Ela conta que um documento interno da PM aponta que 75 agentes do BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais, estiveram no Complexo do Salgueiro entre sábado e domingo, dias em que houve 10 mortes na comunidade, inclusive a de um sargento. A Polícia Civil, que investiga o caso, ainda não tem a identificação de todos os agentes envolvidos na operação e já encaminhou o pedido sobre essas informações para a Polícia Militar. Outro assunto relacionado a essa operação vem da Folha de São Paulo, a reportagem da Ana Luísa Albuquerque. Ela conta que a Polícia do Rio descumpre ordem do Supremo em quase metade de suas operações. As polícias do Rio deixaram de comunicar ao Ministério Público quase metade das operações policiais realizadas entre junho e novembro do ano passado, descumprindo aquela ordem do Supremo, segundo o novo levantamento realizado pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Laboratório de Dados Fogo Cruzado. Em agosto do ano passado, o plenário do Supremo confirmou a decisão do ministro Fachin, que restringiu as operações policiais no Rio de Janeiro para casos excepcionais enquanto durasse a pandemia da Covid-19. Bom, essa medida foi colocada em prática, mas a gente vê aí que vinha sendo descumprida pelas polícias do Rio, Augusto. Completamente descumprida. Vamos entender o que essa decisão do Supremo determinou. E assim, o Supremo determinou uma obrigação. Tá? Além de você fazer operações policiais apenas excepcionais, o que não quer dizer que as operações policiais estão proibidas, até porque não se poderia proibir uma operação policial. Obviamente, há necessidades de segurança pública que permitem, em casos excepcionais, principalmente durante a pandemia, que se faça uma operação policial. Mas mesmo assim, essas operações elas têm que ser comunicadas a quem? Ao Ministério Público. E o dado que essa pesquisa mostra é assustador. 46%, ou seja, quase metade das operações simplesmente não são comunicadas ao Ministério Público. É um descumprimento total de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. E pasmem, pior ainda, justamente essas que não são comunicadas são as mais letais. Então, esse número fica mais preocupante ainda quando a gente vê justamente isso. E uma coisa que me chama a atenção nessas operações, muitas vezes a gente mede o sucesso de uma operação policial, quando eu falo a gente, principalmente a sensação da população, pelo número de mortos. Uma operação policial, ela é bem sucedida com o número de presos. Nós queremos criminosos presos, obviamente, respeitando sua integridade, respeitando direitos e garantias fundamentais, mas uma operação policial de sucesso jamais deve ser medida pela morte de pessoas. Porque operações policiais violentas, primeiro que causam mortes também de policiais. E mais do que isso, causam mortes de inocentes. Quantos inocentes não morreram por balas perdidas em operações policiais? E lembrando que essas balas perdidas não são perdidas. Elas sempre encontram quem? Os mesmos corpos. Quem são esses corpos? Corpos negros, de pessoas da periferia. Portanto, quando se incentivam e se vangloriam operações policiais pelo número de criminosos que foram mortos, nós estamos esquecendo que esse tipo de operação justamente são as que mais matam inocentes e matam, inclusive, policiais. Uma boa operação policial é uma operação feita com inteligência, que cumpra uma ordem judicial, inclusive de comunicar ao Supremo Tribunal Federal, e que prenda quem tem que ser preso. Jamais que saia por aí à torta direito cometendo violências desnecessárias. Eu vi que a polícia, ao divulgar a identificação das vítimas, trouxe também ali quem tinha e quem não tinha antecedente criminal, como se isso balizasse ou isso determinasse que, tudo bem, então ela passou pela polícia já, então ela poderia morrer nessa operação. Não sei se existe uma correlação, claro que não, Augusto? Evidente que não, evidente que não. E a bem da verdade, nós tivemos operações policiais recentes em que a maioria das pessoas que morreram sequer passagem pela polícia tem, o que também não pode ser um critério para dizer que eventualmente essas mortes não foram necessárias. O que é sempre importante fazer é uma investigação e ter em mente que operação policial de sucesso é uma operação policial de inteligência. Jamais
medir o sucesso de uma operação policial pelo número de mortes, porque a morte e a violência policial, ela sempre deve ser excepcional, sempre deve ser exceção. Perfeito. Revendo essas imagens aí, né? Foram muitos mortos na operação na região metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Fica ali muito perto mesmo de Niterói, da capital fluminense, e a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação.